na veia, medicação, perna inchada. Muitos já estavam falando lá na Bela Vista, e o Mané morreu. Já estavam dando ele como morto, porque o invejoso é isso que ele quer. Ele quer ver a sua derrota e a minha derrota. É o que o diabo queria. O diabo queria ver Jó derrotado. Então, não desista. Eu estou aqui para dizer para você, não entregue os sonhos. Persevera. Quando foi na rua, né, teve um homem que falou, dona Luz Mesa, né, sabendo do seu irmão falecido. No Pudim inteiro. Ele vive no hospital, já está mandando ele. Então você vê como que tramita no mundo espiritual é tão complexo que são poucas as pessoas que querem o seu bem. Amigos se contaminam. Um ou outro. Então veja, te dei esse testemunho para você ver o que é a perseverança. 11:10, vai dar tempo. Então Jó passou por todo esse processo. Mas eu quero te falar para você, quando foi que abriu uma porta na vida de Jó? Quando é que as portas se abrem no você? Vai agora para o livro de Jó 42. Põe para nós aqui. 42. Olha lá. Jó 42. Passou todo o processo. Jó ainda estava doente. Ele falava com Deus o porquê de tudo. Ele questionou a Deus o porquê que ele estava passando tudo isso. Então Jó agora, depois dele ser ministrado no coração dele, Deus falou muitas coisas. Olha Jó, eu sou o Criador, eu fiz os céus e a terra, eu estou no controle da sua vida, você vai passar por esse vale, você vai chegar no final, vai dar tudo certo, fica firme, que é isso que Deus fala para a gente não das coisas. É essa voz que nós escutamos, não desiste. O diabo fala assim, vai, joga tudo para cima, desiste, vai embora. Fala, desiste do seu sonho. Desiste do que você quer ser na vida. Desiste de tudo. Essa voz não é de Deus. Deus nunca vai falar para você desistir. Deus vai falar para você perseverar. Porque é uma característica de Deus perseverar. Olha quanto tempo ele está perseverando com a humanidade. E ele já acabou o mundo uma vez em África. Ele já mandou um dilúvio na terra. Ele recomeçou a humanidade de novo, porque ele viu que só tinha uma família que prestava na terra. Só a família de Noé. Então ele está lutando com a humanidade. Depois mandou Jesus. Jesus salvou a gente. Agora Jesus vai voltar, vai levar a igreja. E aí vai ficar o mundo pecaminoso. Então Jesus insiste com a humanidade. Você tem que insistir. Com tudo que Deus tem falado para você. Insista. Uma hora vai dar certo. Aí Jó fala assim. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes. Olha como a mente de Jó. E que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Jó agora já está com uma fé. Senhor, o Senhor pode tudo. O Senhor está no controle de tudo. Nada que o Senhor faz pode ser impedido. Não tem ninguém, Senhor, maior que o Senhor. Estou aqui doente na cama, mas o Senhor pode me curar. Ó, fé. É diferente, Senhor. Quando você fala assim, quando eu cheguei na igreja em 1999, com o meu casamento destruído, eu e minha esposa. A gente tinha um casamento muito estável. E um dia o pastor olhou para mim e falou assim: você não acredita que nem Deus pode restituir o seu casamento? Eu falei: não. Eu falei: na cara do pastor, eu não acredito não, porque eu não tinha entendimento. Estava novinho, tinha 3 meses de igreja, com muito problema no casamento. A gente estava se separando. E ele falou: mas então você não acredita que Deus pode restaurar a sua vida? Não, pastor, porque pelo que a gente vive não pode. Agora, olha a postura de Jó como é diferente da minha. Bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser cumprido. Aí o pastor teve tanta sabedoria que eu estava rebelde.
E o pastor falou assim para mim: não, mas eu vou orar pelo seu casamento e você vai ser restaurado. Eu falei: tá bom, pastor, pode orar, mas eu não acredito. Eu não tenho vergonha de dizer. Porque a gente tem que ser sincero quando a gente fala, honesto. E aí o pastor orou, eu estava no louvor, o pastor falou: então você fica fora do louvor, porque se você não acredita que Deus pode restaurar o seu casamento, então você não pode fazer a obra. Eu falei: tá certo, pastor, eu entendo, eu vou ficar sentado. Fiquei na igreja, ouvindo a palavra, e aí Deus foi trabalhando no meu casamento, na minha esposa. Deus foi tratando a gente, tratando. Então, eu não desisti, nem ela desistiu. O diabo quer que você desista de todos os seus sonhos. O diabo quer que você e eu dê oportunidade. Mas só acontece isso se o seu coração perceber. Olha o que aconteceu. Versículo, nós estamos no 2, né? 42, né? Quem é 3 agora? Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Jó está falando: eu não tenho conhecimento para dialogar contigo, Senhor. O Senhor é maior do que eu. Por isso relatei o que não entendi. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendi. Jó estava dialogando com Deus, dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas ele não tinha conhecimento para debater com Deus. Isso é um grande problema das pessoas. Às vezes as pessoas querem discutir um assunto com outra pessoa que não tem conhecimento sustentável para discutir com outra pessoa. Quando a gente não sabe, é melhor ficar quieto. Era o que Jó poderia ter feito, mas Jó tentou. Por que, Senhor? Então ele está agora se humilhando, está dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu falei que eu não entendi. Eu falei de coisas inescrutáveis. Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, não tinha conhecimento suficiente para debater com o Senhor. Então, numa situação que você está passando, que é um conselho? Um debate. Fica debatendo. Não vai resolver nada. Entende o momento que você está passando? Vai para a oração e fala com Deus: Senhor, me ajuda a passar por esse momento difícil que eu estou passando, porque eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor está. Não vale a pena debater. Você só vai arrumar problema para você. Já arrumou um problema, porque Deus foi ministrando ele: olha, você está falando que você não sabe. Não que ele murmurou, não que ele blasfemou, não que Jó pecou contra Deus, mas ele queria um entendimento. Que nem eu. Essa semana no carro: por que, Senhor? Por que esse dia é tão difícil? Por que, Senhor, hoje eu estava trabalhando? Eu não conseguia sair do lugar. A gente rodava e não saía do lugar. Rodava. Eu falei: não, Senhor, estou igual o povo do deserto, vou ficar 40 anos aqui. Aí quando eu acalmei, Deus começou a desvendar, começou a ministrar: é assim, é assim, é assim. O dia vai acabar. Eu te avisei, desiste o dia não. É que a gente não quer o dia não. A gente só quer dias de felicidade. A gente só quer dias de sorriso. Mas a gente não quer passar um dia difícil. A gente quer dizer para aquele dia: acaba logo que eu te quero. Não é? Mas aquele dia vai fazer parte do aprendizado que você precisa para moldar o seu caráter, se aperfeiçoar mais e ser uma pessoa mais madura. Uma pessoa que pode dizer assim: eu tenho experiência com Deus, passei muita coisa, eu posso aconselhar. Continuando. Não terminando. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Continuando. Jó falando com Deus, Deus com ele. Agora Jó: com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Jó está dizendo assim: Senhor, por tudo que eu vivia contigo, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Jó está dizendo assim, por exemplo, Larissa e Amanda estudam junto. Então vocês estão se conhecendo. Vocês não podem dizer: eu conheço a Amanda. Larissa não pode dizer: eu conheço a Amanda como a Amanda é. Não dá tempo ainda. Pô. E você também não pode dizer para a Larissa: eu conheço a Larissa. Larissa, você conhece alguma coisa. Então Jó falou isso: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas com tudo isso que eu estou passando, agora eu sei quem é o Senhor de verdade. Sabe o que eu quero dizer para você? Fala assim com essa pessoa que está falando assim: as experiências de vida que você passa,
vai fazer você ficar uma pessoa madura. Um senhor que ajudou a gente no carro, né? Os carros parou. E depois que ele ajudou, o Espírito Santo falou também assim, que era para aquele outro ter ajudado, a gente naquele dia, e o senhor ele era taxista, né? Aí eu vi que o carro dele já saiu, o senhor falou assim, ele tinha que ter ajudado você para abençoar a corrida dele. O nosso carro parou do nada. Do nada. E eu e a pastora empurrando o carro no meio da rua. Imagina assim. Aí você falou assim, vai para sua dona, né? Eu estava sentada, né? O carro parou e a pastora sentada. Eu falei, levanta daí. Porque eu não fiz nada, eu não fiz antes, né? Eu não queria empurrar o carro, mas também tinha que empurrar o carro. Aí veio esse senhor, né? Peraí, que eu vou ajudar vocês a empurrar o carro. Eu sou velho, mas eu... O senhor ainda falou para mim assim, você pensa que eu sou um velho cansado? Pode sentar aí que eu vou empurrar o carro. Você não vai bater esse carro não. Que eu olhei para ele, um senhorzinho, cabelo todo branco, a barba branca, falei, esse tiozinho não ele ia ajudar ele, né? Hein? Você está pensando que eu sou um senhor acabado? Eu ia passando lá perto da Paulista empurrando o carro. Falei, não, senhor, o que eu fiz? Não, isso foi só um pouquinho da luta, teve muito mais. Mas o carro tinha combustível. Eu tinha abastecido o carro. Mas alguma coisa aconteceu que consumiu demais. Tinha colocado no outro dia gasolina, o ponteiro está quebrado. Então ele só tinha que dar reserva. A reserva está quebrada, não é porque não tem gasolina, entendeu? Só que o carro parou. E aconteceu de tudo. Então, na hora da luta, a gente quer ficar nervoso. E começa a falar coisa que não é para falar, começa a murmurar, começa a reclamar. A gente vira, na verdade, uma palha de fogo, né? Sabe que ele subiu o fogo, a tocha. Aí tem que esperar acalmar, passar tudo aqui, a gente ficar calmo e resolver o que tem que resolver, porque senão não dá certo. Você que resolveu, aí vai andando, acho para procurar um posto. Aí chega no posto, você tem aquele saquinho? Não, só tem um galão, é R$20 o galão. Aí eu compro o galão, compro combustível, ponho. Tinha um horário para terminar a roda, a gente foi terminar mais tarde, era o dia da placa na cabeça desse. Sem essas câmeras tudo aí que eu vou trabalhar. Mas eu não vou dar que você tá. Então foi um dia difícil. Mas no final, tudo certo. Acabou o dia. Foi abençoado. Quando eu voltei, não estava mais lá. Tinha que acontecer aquilo para nós abençoar a vida dele, para nós abençoamos o montanheiro. Ele sabia que eles tinham passado. Ele sabia que era eu e você. Mas ele abençoou eu e você. Foi a única pessoa que veio nos ajudar. Foi abençoado. Então, Jó, voltando para a palavra, ele chegou num diálogo com Deus, que ele falou, Senhor, eu só te conheci de ouvir falar. Mas hoje eu sei de verdade quem o Senhor é. Eu quero dizer para você que você, com as experiências de vida que você vai passar, você está passando, você vai conhecer de verdade quem é Deus. Não só de ouvir. Eu ouço um irmão tomar um testemunho, que maravilha. Não, você vai viver o testemunho. Você tem que viver, você tem que passar. Você tem que enfrentar, porque você vai dizer, eu passei por isso, eu passei pelo vale, passei pela dificuldade, e hoje eu estou. Agora veja o que aconteceu. Vai lá ver. Próximo. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Humildade de Jó. Continuando para perder tempo. E os... cortou aí. Olha lá, agora, o 7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz o Temanim, um dos amigos de Jó. A minha ira se acendeu contra ti, seus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto como o servo Jó. Os amigos de Jó estavam dizendo para ele, você está nessa situação, Jó, porque alguma coisa que você fez errado, Deus está te punindo. Mas não era nada disso. Era Jó passando pelo que ele tinha que passar. Tem coisa, gente, que eu e você nós temos que passar. E só passando é que a gente vai vencer. Não tem jeito. Não dá para limitar a gente disso.
Veja, a vida de Jó toda estabilizada, tudo confortável, prosperidade, riqueza, saúde, filhos, trabalho, gado, tudo indo bem. Mas ele tinha que passar por isso, para ele poder dizer isso aí, que a gente leu antes, né? Aí Deus falou para os amigos de Jó: vocês não aconselharam o meu servo direito. Continuando: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Deus falou assim: vocês levam lá uma oferta, levam o sacrifício, porque eu vou aceitar a oração de Jó, mas a de vocês eu não vou aceitar, porque vocês não falaram de mim. Deus falou o que era necessário ser falado para vocês mentirem. Deus ficou tão triste, porque Deus viu que em vez dos amigos de Jó colocar ele para cima e falar: Jó, persevera, Jó, você vai sair dessa, Jó, Deus vai te curar. Os amigos de Jó falaram para ele: você fez tudo errado. Sabe aquelas pessoas que quando você está passando na luta, ela chega para você e fala assim: olha, você está todo errado, você tem que fazer tudo de novo, você não está fazendo nada assim. Sabe aquelas pessoas que em vez de te ajudar, te julgam? Foi dos amigos de Jó assim. Então Deus ficou chateado e não aceitou a oração deles, mas Deus aceitou a oração de Jó. Agora eu quero que você imagine um homem que está com lepra em cima de uma cama, vai orar por quem está bem. Não seria o contrário? Os que estavam de pé oraram pelo doente, mas foi uma situação contrária. O doente que foi orar pelos outros, porque Jó estava doente no corpo, mas a alma e o espírito dele não estavam doentes. Os outros estavam bem fisicamente, é que nem as pessoas hoje. Elas só cuidam do corpo. Passa nas academias para você ver mortais. Tem uma que eu passo lá quando a gente vai embora para casa, é meia-noite, 1 hora da manhã, o povo lá mais não, 1 hora da manhã, 10 horas da manhã, toda hora. Tudo bem, a pessoa quer cuidar do corpo, mas e a alma e o espírito? Então esses amigos de Jó estavam bem fisicamente, tinham até uma saúde física, mas Deus não aceitou a oração deles. Mas Deus aceitou a oração do doente, porque o doente se humilhou. Eu me abomino e me arrependo. Nessa hora é que abre a porta da cura na vida de Jó. Quando ele vai orar, quem Deus pediu para ele orar. Então, quando alguém pedir oração para você, ore. Porque na sua oração Deus está perguntando. Olha lá o versículo agora, o 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Ah, pastor, então o cativeiro de Jó mudou nessa hora. Quando que Jó ia imaginar que ele ia ser curado quando ele ia fazer uma oração para quem não estava bem? Foi nessa hora que abriu uma porta de cura. Deus abriu uma porta de cura, porque Jó poderia falar assim: não, Senhor, não vou orar não, eu estou doente, eles estão bem, eles que têm que orar por mim. Por isso que eu falo para vocês: nunca questione o que Deus te pediu para fazer. Jó não questionou. Imagina assim, os 3 chegando lá com animais para oferecer sacrifício, e chegar para Jó e Jó falar assim: Deus mandou você, Jó, orar por nós. Deus não aceitou a nossa oração, Deus vai aceitar a sua. Porque Jó tinha integridade, sinceridade, retidão, se esfriava do mal, mesmo estando doente. Ou seja, ele manteve o caráter dele, mesmo no pior momento da vida dele. Então, em qualquer momento da sua vida, mantenha-se sendo quem você é. O seu caráter, suas qualidades, mantenha sempre você. Não mude por causa de quem está na luta. Não mude porque estou com problema financeiro. Não mude porque eu estou com problema na família. Seja você. Jó continuou sendo a mesma pessoa. Passou o processo? Passou. Aprendeu? Aprendeu. A porta abriu quando ele foi orar. Não é quando veio o especialista, que existe, graças a Deus. Quando ele foi no melhor hospital, não, a porta abriu quando ele orou. Então, quando a gente ora, por isso que a Bíblia, a gente diz, né? Oração é a chave da vitória. Oração, ela abre muitas portas. Quando você vai orar, é como se fosse uma chave tetra, dando 4 voltas na porta abrindo para você. A oração abre portas. Quando você põe o seu joelho, ou você ora intensamente, ou você faz um propósito de Deus, é nessa hora
as portas se abrem. E outra, Jó não foi orar por ele. Jó foi orar por outras pessoas, estando numa situação pior, humanamente falando. E o que aconteceu com ele? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Vai. Voltou. Vamos acompanhar aqui. Então vieram a ele o 11, todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheciam, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram por ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Pula agora, 16. E depois disso, viveu Jó 140 anos. Depois disso, não é que ele viveu 140 não. Depois de tudo que ele passou, ele ainda viveu mais 140 anos. Ou seja, Deus deu a ele mais anos e anos de vida para ele poder desfrutar da bênção da restituição. Porque ele recebeu o dobro. Ainda viveu 140 anos. Depois disso, viu aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Jó é muito abençoado. E assim Deus quer fazer de você. Deus quer te prosperar para você viver essa restituição. Então, quando a gente foi orar no monte essa semana, e eu perguntei para o Senhor, o que a gente vai falar das pessoas da igreja, né? Qual é o propósito? Ele falou, eu quero que continue o Espírito Santo falando sobre restituição. Ele falou para mim assim, o Espírito Santo, fala do que você viveu, para de ficar inventando. Fala do que você viveu essa semana. Você não ficou lá no carro falando comigo, perguntando o que você tinha feito para você passar tudo aquilo? Fala disso. Fala da sua experiência das pessoas. Amém, gente? Vocês entenderam a palavra? Quem entendeu? As nossas qualidades não podem se perder porque a gente está sendo provado. Nós não podemos mudar porque estamos passando um momento difícil. Nós temos que continuar na fé, perseverante, porque Deus vai virar o cativeiro que você pode estar dançando. A Bíblia diz que ele virou o cativeiro de Jó e deu a ele tudo em dobro: família, gado, paz, saúde, prosperidade, anos de vida. E detalhe, de toda a família de Jó, só uma não morreu. Quem sabe quem foi? Justamente aquela que virou para ele e falou assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela foi a única que Deus deixou na vida, porque ela teve que ver que aquilo que ela falou, ela tinha que se arrepender, porque ela não foi ela. Então a mesma mulher que tinha gerado 10 filhos lá atrás para Jó, né? Mesma esposa que gerou 7 filhos e 3 filhas, Deus deu de novo 10 filhos. A mulher deu 10 filhos de novo. E ela teve que ver que o Deus de Jó é o Deus verdadeiro. Ela não tinha um Deus verdadeiro, mas Jó tinha. Por isso que a Bíblia diz, né? Que o marido santifica a mulher e a mulher santifica o marido. A fé de um santifica. Você está entendendo? Então, Jó viveu o dobro de tudo que ele perdeu. E assim Deus tem feito nas nossas vidas, sim ou não? Olha para trás. Lembra quem você era antes de conhecer Jesus. Veja como que você está hoje, como você já está. Mente diferente. Sua mente tem progredido, você tem crescido espiritualmente, você tem percebido que tudo passa. Tudo passa nesse mundo. O dia mal passa, a dificuldade passa, e a gente vai vivendo com Deus, como a Bíblia diz, de fé em fé, de glória em glória. Amém, gente? Vocês entenderam? Então nós vamos ficar esse mês todo, até novembro, até Santa Ceia,
continuando, pregando, falando do poder que há na restituição. Quando a pessoa crê, quando ela toma posse, quando ela dá crédito da palavra, e ela acredita que por mais que ela esteja vivendo um momento difícil, Deus não desamparou ela. Deus não desamparou João. Mesmo ele com lepra, Deus está com você. Deus está com você no que você estiver passando. Acredita nele. Põe a sua fé. Espera um tempo. Porque tem uma coisa que a gente não sabe é esperar. A gente não sabe esperar. A gente quer tudo prontinho. Hoje, Senhor, faça tudo na minha vida. O Senhor tem que fazer. Faz rápido. Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Davi orando. Mas no 40, esperei, Senhor, com paciência. E o Senhor ouviu. A paciência é o fruto do Espírito Santo. E a gente só consegue adquirir paciência quando a gente entende que o tempo para tudo é de Deus, não é nosso. Amém? Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Espírito Santo. E é Ele